Bom dia, eu vou apresentar sobre a minha gestão de escritório, né? Aqui já apresento um pouco da minha identidade visual, o que eu imagino inicialmente seria o meu nome mesmo, por conta mesmo que antes mesmo de ter a matéria, eu já pensava muito na minha atuação individual, como arquiteta, independente de escritório ou não formado. Para iniciar, eu trouxe uma frase aqui de Santiago Calatrava, como eu enxergo a arquitetura, que a arquitetura é a arte que determina a identidade do nosso tempo, tanto em questão estética, mas principalmente pela funcionalidade, pelas necessidades da época e as prioridades da época também, e melhora a vida das pessoas, que é o meu objetivo como arquiteta, na minha vida profissional. A denominação, eu pensei no meu nome inicialmente, até por conta de, como eu disse anteriormente, na minha atuação individual. Eu gostaria muito de abrir esse escritório, mas eu sei que de início seria algo meu individual e próprio, por isso a escolha desse nome. Mas eu pensei em duas palavras, que é efêmero e sublime. Efêmero eu gosto bastante pelo que eu gostaria de projetar, né? Projetos efêmeros, festivais, estandes, feiras, mas eu não abriria mão da construção residencial, do comercial. Então, eu não achei tão interessante levar para frente esse nome. E outra palavra que eu gosto muito é sublime, eu já usei essa palavra em outro projeto, que é sobre a grandiosidade, a ponto de ter admiração e tal, e é assim como eu veria meu escritório futuramente. O meu conceito, né, do projeto seria realmente a prática profissional voltado para a criação arquitetônica de caráter funcional, estético, criativo e inovador, que entrega a eficiência projetual, que para mim é muito importante, e o compromisso comunitário. Eu realmente quero que meus projetos transpareçam as necessidades do meu cliente, tanto um cliente individual, casal, até a produtores, a shows, enfim. A minha forma de organização seria um escritório próprio, individual, mas com a atuação de outros arquitetos contratados, estagiários e colaboradores. É, a minha missão seria democratizar a arquitetura, tornando com parte importante da experiência humana. Eu queria que as pessoas entendessem isso a partir de que conhecessem meu escritório. Ver que não é algo elitizado, para poucos, e que elas entendam a importância além de a estética e mostrar algum, enfim, questão financeira e tal. Não queria trazer essa sustentação da arquitetura e sim trazer, né, a parte funcional da arquitetura e como ela vira o cotidiano ou algum projeto. Então, essa é a minha missão. Então, a minha visão é ser referência nisso, né? Ser referência nas práticas arquitetônicas funcionais, autênticas, inovadoras, e socialmente responsáveis, envolvendo, né, como eu disse, os clientes, a comunidade, nos processos participativos, para que realmente impacte esse cliente, a vida dele e o objetivo dele com esse projeto. Meus valores é ética profissional, cuidado, empatia, funcionalidade e usabilidade, a inclusão social, a sustentabilidade econômica e ambiental e esse compromisso com a comunidade. Enfim, eu quero trazer projetos viáveis e necessários. A minha proposta de mercado se parece muito com a minha missão, né, que é tornar essa arquitetura acessível, prática e próxima da realidade dos usuários, conciliar a criatividade, funcionalidade e viabilidade econômica, oferecer soluções inclusivas com
foco na acessibilidade universal. Isso é muito mais para os projetos é, com, ah, com clientes maiores, né? Lógico que uma casa residencial eu veria as necessidades do meu cliente, mas de certa forma as outras eu gostaria de ter uma acessibilidade universal. Enfim, eu gostaria de trabalhar, né, com diferentes escalas de projeto, do cotidiano ao institucional. Meu público-alvo de antemão seria proprietários residenciais que gostariam de construir e reformar a sua residência, pequenos empreendedores e donos de negócio. Inclusive, se eu não me formasse em arquitetura, eu me formaria em design gráfico, então eu gosto muito dessa parte comercial, trabalhar com a imagem da marca e trazer isso no projeto. É, e além disso, organizadores de eventos e curadores, que eu também entraria um pouco dessa questão mais de imagem, cenográfica, enfim. A área de atuação, eu pretendo é, tanto estar na parte de coleta de dados, estudo, planejamento do projeto de especificação, né, projetar tudo e executar essas minhas projeções. A minha ideia é fazer do serviço total de um projeto meu. Então, eu só executaria o que eu projetasse, mas assim, a parte de execução não seria uma parte tão particular minha de eu estar dentro dessa parte, eu contrataria pessoas da minha confiança. As minhas atribuições profissionais, eu gostaria muito de mexer com a arquitetura das edificações, gosto muito da construção, da parte de construção, que é algo que a gente vê bastante na faculdade. Eu me importo bastante com o conforto ambiental, então, tanto em questão de ergonomia, iluminação, acústica, sonora, em questão de ventilação, exaustão, climatização, é algo que eu me importo e eu também tenho estudado bastante sobre neuroarquitetura, que entende como essas coisas, como esses critérios, eles alteram na percepção da pessoa com o ambiente, é algo que eu me importo bastante. E a arquitetura de interiores também eu gosto bastante, é algo que eu gostaria de atuar. Inclusive, eu adoraria atuar de forma completa, né, com esses seis tipos de atuação. Além disso, como eu já disse anteriormente, eu gostaria de executar, né, tudo que eu projetasse, executasse para que eu conseguisse entregar um trabalho completo. Além disso, eu penso em trazer assessoria, consultoria, vistoria, avaliação, laudo técnico. Não seria o meu foco, mas eu atuaria sim. Os meus diferenciais competitivos seriam justamente projetos baseados na neuroarquitetura, então é entender o objetivo da pessoa com aquele projeto, em questão de sensação, é, enfim, as atividades que ela quer fazer naquele lugar, para que a gente adapte de uma forma que ela se sinta motivada a, enfim, fazer essas atividades. Além disso, eu tenho essa ênfase na acessibilidade universal, na inclusão social, então eu teria esse compromisso. Além disso, meu compromisso com a democratização da arquitetura, né, priorizando soluções funcionais e de valor. Então, eu traria coisas que talvez fosse fora do que está no mercado comum, mas seria uma solução que funcionaria muito bem para esse cliente. Então, eu queria sair do comum e inovar nas minhas soluções de projeto. É, Enfim, e valorizar a participação do cliente, porque eu gostaria que no final o cliente se sentisse bastante satisfeito e, tipo, foi isso que eu pedi mesmo e a pessoa me escutou e fez exatamente o que eu estava esperando.
Então, eu gostaria também de ter uma linguagem acessível, próxima ao cliente. E além disso, dos diferenciais, que é muito por conta do Senai Cimatec, é a utilização de tecnologias digitais, né? Nas minhas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, o que eu vou trazer um pouco como eu enxergo, eu vejo como forças essa minha priorização de soluções funcionais e sustentáveis, a minha utilização de tecnologia, a minha linguagem próxima que eu pretendo ter, e essa ênfase na acessibilidade e na inclusão de todos. Eu vejo como oportunidade a crescente valorização dos projetos personalizados, isso muito por conta do pós-pandemia. Acho que as pessoas perceberam a importância de um espaço bem projetado. Além disso, é, né, eu vejo como oportunidade esses projetos efêmeros, ainda mais, lógico que eu penso fora de Salvador, mas Salvador é um lugar que existem vários projetos efêmeros que eu poderia atuar, e eu acho que é mais aberto a eu impor ideias inovadoras, criativas, que é algo que eu gosto bastante. Enfim, há uma crescente na valorização de soluções sustentáveis, eficientes e de maior custo-benefício, e além disso, de parcerias, né? Isso eu já tenho sentido hoje em dia, que ter bons contatos já aumenta um pouco essa possibilidade de crescimento. A minha fraqueza seria, no meu escritório, seria por ser um escritório individual e eu tenho muita vontade de estar dentro de todos os projetos, eu conseguiria pegar menos projetos, digamos assim. É... Além disso, eu penso em ter parcerias que às vezes eu não teria tanto controle, e a presença digital ainda está muito inicial e tal, e uma das minhas ameaças já é que já tem concorrentes estabelecidos, né? É, Além de mudanças na economia, a percepção cultural do que é arquitetura, que é muito supérflua, que é muito cara, é, isso eu acho que atrapalha bastante para as pessoas se interessarem a procurar um escritório. E além disso, as tendências modais é algo que me desanima muito, porque às vezes a pessoa chega, quer uma coisa da moda e no final não gosta tanto e acha que o problema é da arquitetura, enfim. Eu vou dar uma corridinha e já explicar a minha estrutura organizacional, que seria eu como arquiteta responsável. Isso já é uma ideia muito para frente, que seria eu já estabelecido um grande escritório. E mais ou menos como eu penso. Eu, como arquiteta responsável, eu gostaria sim de tocar alguns projetos, então eu teria um estagiário próprio, eu escolheria os meus projetos que eu teria mais responsabilidade, projetaria mesmo, e logo em seguida eu teria um gestor de obra, um gestor né, que no caso tocaria a obra, né? E aí ele teria as nossas parcerias estratégicas, nossa rede de fornecedores, e isso ele ficaria responsável. E eu também teria um gestor financeiro de obra para que fizesse o orçamento dessas obras. Mas, para além disso, eu, como arquiteta, eu teria uma coordenadora para coordenar outros arquitetos. De antemão, eu coloquei 3 arquitetos, né? Um para cada coisa que eu estaria pensando, que é o arquiteto de edificações, o arquiteto de interiores e o arquiteto de projetos temporários, cada um com um estagiário, mas pós-planejamento passaria pelo gestor de obra e pelo gestor financeiro. Meu checklist de crescimento semanal seria revisar, né, todos os projetos que a gente estaria tendo, ter uma reunião semanal
com os meus arquitetos estagiários, mapear oportunidades de novos clientes, eventos, enfim, manter as redes atualizadas. Eu vejo isso como a minha responsabilidade. Teria a coordenadora para controlar os orçamentos e pagamentos do escritório e avaliar o prazo, a qualidade do orçamento. Ela teria essa questão de ver o prazo mesmo. Além disso, tem os meus arquitetos, né, que estariam responsáveis pelos projetos como um todo. E o gestor financeiro, orçamento, atualizar as planilhas dos projetos. E o gestor de obra, entender mais a parte de planejamento da obra. Aqui eu trouxe um breve portfólio e agora eu vou trazer um pouco da minha estratégia de marketing, né? Eu gostaria de ter uma estratégia de marketing que mostrasse a autenticidade do meu escritório, né? Eu quero que seja uma coisa autêntica, que a pessoa entenda a autenticidade, o objetivo, que seja uma coisa objetiva, enfim, a ideia é realmente fazer funcionar esses projetos, algo sensível, né, que eu quero ter essa proximidade com as pessoas, e algo que seja cuidadosamente construído. Eu quero que tudo que eu trago para o meu marketing pareça ser bastante planejado, que a pessoa pense, poxa, se tem tanta organização aqui, o meu projeto também seria organizado, esse tipo de coisa. Então, eu tenho um brand, uma identidade que eu já estou trazendo, né? Eu teria relacionamento, network com engenheiros, paisagistas, enfim. E a publicidade e divulgação, que é algo que eu trouxe mais forte agora. A minha presença digital seria, né, tanto o Instagram mesmo, seria o meu principal, onde eu nicho um pouco cada parte do Instagram com um objetivo, que eu vou trazer mais para frente. O site, o Pinterest, o TikTok, e mais pra frente eu vou explicar. A minha persona ideal é uma pessoa mais jovem, mais, enfim, não fecharia as portas para ninguém. Mas é uma pessoa que tem uma rotina que precisa ser otimizada pelas soluções arquitetônicas e que gostaria de um projeto autêntico, personalizado para ela, e que entenda toda essa importância da arquitetura. Trazer, ai, tá, presença profissional, mas presença é, digital. Né? Eu teria o Google Meu Negócio para que a pessoa consiga me encontrar na internet, o meu LinkedIn, meu WhatsApp comercial, mas essa parte seria mais em questão de comunicação, mas a minha presença digital seria o Instagram, como um canal de experiência e conexão com o público. Então, traduzir o meu estilo, os meus valores, mas de forma mais positiva, e chamasse diferentes públicos. Teria o site, o Pinterest. O Pinterest seria uma coisa mais inspiracional, mas o site eu gostaria de trazer as partes mais técnicas do projeto, uma coisa mais completa, digamos assim, como um portfólio mais sério. E o TikTok Reels seria a parte de conexão com diferentes clientes, explicar os processos. O Instagram, eu pensei no feed ser essa parte da estética, o portfólio da narrativa, mas uma coisa mais inspiracional, que eu conseguisse captar tanto pessoas que já estão procurando arquitetos, como pessoas que achem bacana, bonito e me siga. E aí, mais pra frente, ela relembre de mim e pense, pô, eu gosto daquele Instagram e tal, vou procurar ela. Então, eu quero conseguir diferentes públicos. Como eu trouxe anteriormente, o Reels seria uma coisa mais para chamar os clientes, uma conexão a mais, e traria o dia a dia.
e o meu compromisso com a obra, e o Stories seria algo até um pouco mais pessoal também, para trazer essa identidade com a pessoa. O cronograma, mais ou menos, seria. Enfim, eu trouxe um cronograma do dia a dia, mas eu não sei exatamente. Mas seria: primeiro eu passaria no fim de um projeto. Na quarta-feira eu traria já no site de forma mais explicada. E na sexta-feira eu sentaria algum Reels, né, para trazer essa proximidade, trazer mais pessoas para o meu Instagram. E todos os dias teria stories para dar uma lembrada para a pessoa todos os dias do escritório. Agora eu vou trazer a parte de concorrentes. Eu escolhi 3 pessoas. Primeiro eu escolhi Carla Fernandes. Ela traz essa parte que eu gosto de projetos efêmeros, mas ela não abre mão de projetos residenciais, mas tudo dela tem muita autenticidade, é, tem muita tem muito cuidado com as marcas, e é isso que eu gostei nela. Então, o jeito que ela trabalha eu acho muito legal. O site dela é muito legal. Eu vou trazer aqui. É uma das inspirações de como eu teria o meu site. Mas o Instagram dela é praticamente um Instagram pessoal. É, sem o fim técnico, mas ela traz o dia a dia dela com esses projetos. O site dela é realmente uma coisa mais técnica, mais portfólio, que eu gosto bastante. E é uma linguagem intuitiva, então eu achei bastante interessante. O Instagram dela, voltando, não é tão grande, mas eu acho que capta certas pessoas que ela precisa. Já o Bolo Arquitetos, realmente o Instagram mais profissional, eles trazem muitas soluções inovadoras de materiais, também tem essa parte autêntica, também traz soluções inovadoras. Eles fazem mais projetos residenciais, alguns comerciais também. E eles, em questão como digital, eles também são conceituais. O site deles é totalmente conceitual e explicativo, técnico, mas no Instagram eles começaram a fazer uns Reels que conectam diferentes tipos de público. Inclusive, eu comecei a seguir eles mais porque eles apareciam, falavam de curiosidades dos projetos, e eu gosto bastante de assistir isso. E assim, eu até apareceria, mas eu gostaria de realmente só mostrar as inovações dos projetos, nada muito despojado, mas eu queria trazer essa presença pessoal com as pessoas. E por fim, João Gabriel, né, é o meu último semelhante que eu gostaria de seguir, ou concorrente. Eu acho o trabalho dele incrível. Eu gosto bastante como ele exporta, enfim, tanto digitalmente no site dele quanto no Instagram. Ele tem vários projetos. Um de seus projetos é mentoria para arquitetos pretos. Não tem o objetivo de trabalhar com os arquitetos, de ensinar outros arquitetos, mas eu gostei bastante do jeito que ele já é intuitivo, pelo menos no site dele. Tem o link no Instagram, e abrindo esse link já dá para saber cada projeto que ele traz, né? Seja mentoria, curso e afins, e a possibilidade de ter projetos mais
elaborados ou uma consultoria mais rápida e já dá essa possibilidade, então eu gosto bastante. E por fim, né, eu já tinha de antemão uma identidade visual que eu já tinha pensado. Eu gosto bastante dela, mas eu gostaria de trazer mais essa parte da inovação, da criatividade, da coisa mais autêntica. Eu acho que a minha logo tem mais o ar elegante, não que eu não goste, mas eu gostaria de trazer essa parte mais criativa é, de cara, assim. Mas é isso, é mais ou menos o que eu penso pro meu escritório. Obrigada.